apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, graça e paz a cada um que está aqui nessa noite. Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, a você que me assiste pelo YouTube, a você que me assiste agora no Facebook. Glória a Deus pela sua vida. Hoje eu tenho um ensino, um estudo extremamente importante, principalmente para você que crê na Bíblia como ela é. Você que crê na Bíblia como está escrito, você que não aceita tradições religiosas, doutrinas de homens, você que crê na Bíblia como está escrito. Então hoje Deus vai falar muito com você, e para isso eu quero orar de antemão por todos que vão me ouvir agora através de um CD e todos que vão me assistir agora através da internet. A você que me assiste agora pela internet, eu quero orar por você também, para que o meu Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te dê a devida revelação e o devido entendimento espiritual, o qual foi dado primeiramente ao apóstolo Paulo, depois a nós os gentios. Vamos orar todos? Pegue na sua Bíblia e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Eu te peço em nome de Jesus Cristo ressuscitado, manifesta a Tua glória na vida das Tuas ovelhas que vão me ouvir agora, vão ouvir a Tua palavra, vão acompanhar esse estudo. Eu oro em nome de Jesus, porque como está escrito, muitas ovelhas estão como ovelhas sem pastor, desgarradas, abandonadas, sem entendimento. Então, Senhor, eu oro por elas, para que o Senhor manifeste a Tua glória, envie Teus anjos, para que elas recebam a revelação e o perfeito entendimento da Sua palavra. Eu oro por aquele que vai me assistir agora, nesse momento, na internet, em qualquer cidade que ele esteja, em qualquer estado, qualquer nação, país, tribo, língua, povos. Eu oro por este agora, que crê na Sua palavra e está com o coração aberto para ouvir da Tua parte o Teu ensino profético e apostólico. Senhor, te agradeço desde já, porque eu bem sei que o Senhor sempre me ouves. Te agradeço e te louvo em nome de Jesus Cristo ressuscitado. A igreja diz amém. Ao Rei dos Seis, uma salva de palmas, Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha, de quarta-feira eu estou pregando uma série de mensagens, que nós já temos um link no nosso site sobre essa série de pregações. Eu comecei falando, o diabo não mais existe, está em nosso site, temos em CD, temos em vídeo. A primeira ministração desta série, o diabo não mais existe. Depois eu fiz o batismo é desnecessário, parte 1 e parte 2, o assunto tão importante que eu fiz em duas partes. E eu não sei se eu vou conseguir fazer em uma parte só o assunto de hoje. Eu prefiro fazer em duas para que fique bem explicado, tá? Então, a primeira parte, o diabo não mais existe. Depois eu ensinei em duas partes, o batismo é desnecessário. E hoje eu quero falar, anote no seu caderno, anote o tema: a Santa Ceia é desnecessária. Anote esse tema. E vou te mostrar na Bíblia. Já orei a você que crê na Bíblia. Eu não vim perguntar se você participa de Santa Ceia ou não. Eu não vim perguntar se você faz Santa Ceia ou não. Eu vim mostrar na Bíblia que a Santa Ceia, que na verdade não existe na Bíblia a expressão Santa Ceia.
segundo a Bíblia, é Páscoa e Páscoa judaica, e nós somos gentios, nós não somos judeus. O que as igrejas tradicionais, o que o sistema chama de Santa Ceia, a Bíblia chama de Páscoa e Páscoa judaica. Então, eu não vim perguntar se você, irmão, se você, irmã que me assiste, pertence a uma igreja que faz Santa Ceia. Eu não vim perguntar isso, tá? Eu vim te ensinar na Bíblia que essa tal Santa Ceia, na nova aliança, na graça, principalmente para nós que somos gentios, é desnecessária. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para que eu fale sobre esse assunto, eu preciso mexer na lei. Por quê que eu tenho que mexer na lei se nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça? Eu tenho que mexer nesse assunto porque esse assunto é um assunto da lei, não é um assunto da graça. Quem é que está entendendo? É na lei que vai se encontrar a Páscoa, que as igrejas evangélicas tradicionais chamam de Santa Ceia. Mas você vai ver na sua Bíblia, confere na sua Bíblia, que é Páscoa judaica. Veja comigo o primeiro texto que eu quero ler, Êxodo, que é um livro da lei, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Primeiro, é preciso entender que não é Santa Ceia. Diga comigo, a Bíblia não fala de Santa Ceia. Então, primeiro é preciso entender que não é Santa Ceia. Se nós cremos na Bíblia, se eu vou ler a Bíblia, estou com a Bíblia na mão. Se eu vou ler a Bíblia, já dei o capítulo, Êxodo, capítulo 12. Se eu vou ler a Bíblia, se eu creio na Bíblia, então eu tenho que ter um raciocínio bíblico, ou seja, como está escrito. Vamos ver se está escrito. Eu vou ler vários textos, então você vai ver se vai estar escrito Santa Ceia ou se vai estar escrito Páscoa. Vamos ver. Êxodo 12, olha aqui o subtítulo. A Santa Ceia? Não, está escrito o quê? A Páscoa. A Páscoa. E você que me assiste pela internet, você vai perceber que o que as igrejas evangélicas tradicionais fazem, umas fazem todo último sábado, outras fazem todo último domingo. Vocês vão perceber que isso aí é um ritual judaico e que na verdade nem era para ser feito dentro das igrejas, segundo a Bíblia. Vamos ver isso na Bíblia. Êxodo capítulo 12, quem já achou, diga amém. Vamos ver aqui, versículo 3, porque no verso 1 você já vê, disse o Senhor a Moisés, né? Disse o Senhor a Moisés, muito diferente de disse o Senhor a Paulo, né? Moisés era na lei não tinha apóstolo, mas enviado sempre existiu. Não existia a palavra apóstolo, mas já existia a palavra enviado. Então, eu posso dizer que Moisés era o apóstolo da lei, né? Assim como Paulo é o apóstolo da graça. Êxodo 12, verso 3. Olha lá, ó. Dizei a toda a congregação de Israel. Nós somos a congregação de Israel? Não, nós somos gentios, brasileiros. Eu sou andreense, nasci em Santo André, paulista, nasci em São Paulo, e brasileiro, nasci no Brasil. Tem nada a ver com judeu, com Israel, com hebreu, nem eu nem você. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, debaixo da graça, e o nosso sangue não é israelita. Mas vou ter que te mexer na lei, para que você veja como era. E depois eu vou ler na graça, para que você saiba como é. Então vou te mostrar como era na lei, aos judeus. Depois vou te mostrar como é na graça, aos gentios. Aí você vai chegar na conclusão, pelo Espírito Santo que habita em você, que a Santa Ceia que as igrejas tradicionais fazem, segundo a Bíblia, não é Santa Ceia, é Páscoa, né? E Páscoa de judeu, igual festa de Pentecostes, que não tem nada a ver conosco, gentios. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá, eu tenho muito o que falar, muito assunto, mas eu não quero falar tudo aqui, então eu quero ir devagarzinho.
Por isso que eu prefiro fazer esse estudo em duas partes, tá? Êxodo 12, verso 3. Dizei a toda a congregação de Israel: ao 10 deste mês, tome cada homem o quê? Diga, um cordeiro. Em João 1, verso 29, João olhou para Jesus e disse o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está vendo como que as coisas se encaixam? Então é preciso ter conhecimento para que haja entendimento. O conhecimento gera, por consequência, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa nem orar, você só precisa adquirir conhecimento. Segura essa revelação, porque hoje na graça, a batalha já não é mais espiritual, entre o bem e o mal. Hoje na graça, a batalha é contra o conhecimento versus a ignorância. Quem entendeu? Amém? Então não existe uma batalha espiritual, Deus e o diabo, anjos e demônios. Isso não existe, na graça não existe isso aí. A batalha hoje é o conhecimento versus a ignorância. E quando você adquire o conhecimento vence de 1000-0 a ignorância. Aliás, quando chega o conhecimento, a ignorância vai embora. Você recebe? O que é a ignorância? É a falta do conhecimento. Êxodo 12, verso 3. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada igreja. Amém, irmãos? Êxodo 12, verso 3. Um cordeiro para cada casa. Um cordeiro, a lei mandava os judeus. Alô, vamos deixar bem claro, estou lendo um livro da lei, Êxodo capítulo 12, que não tem nada a ver conosco, os gentios. Tudo bem? Está claro? Estou lendo um livro da lei. Eu não estou ensinando a fazer isso. Estou te mostrando como que era na lei os judeus vivendo. Amém, abençoados? Então, na lei, Moisés disse para os judeus, israelitas, hebreus: olha, tome um homem, pega um cordeiro para cada casa. Olha o versículo, pula para o versículo 5. Êxodo 12, verso 5. O cordeiro, diga, o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito. Alô, por isso que Hebreus 10 diz que a lei vivia de sombras e a graça uma imagem exata. O que Paulo quis dizer em Hebreus 10 que a lei vivia de sombras? Eu estou lendo o livro da lei, Êxodo 12. Aqui é sombras. Ou seja, quando diz cordeiro, está se referindo a Jesus. A ele uma salva de palmas. Quando a lei diz cordeiro, está se referindo a Jesus. Tanto é verdade que no versículo 5 diz que o cordeiro deveria ser sem. E Jesus era como? Sem defeito. Por isso que ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. O único. Porque todos os que nascem ou nasceram gerado de carne com carne, nascem com defeito. Mas Jesus tinha que ser um cordeiro sem defeito, gerado pelo Espírito Santo. Só assim que nasceria sem defeito. Era o único jeito. Glória a Jesus. Êxodo 12, verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, ou um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Pula para o verso 7. Êxodo 12, verso 7. O assunto aqui é a Páscoa. Olha o subtítulo, Êxodo 12, a Páscoa. Êxodo 12, verso 7. Tomarão quer dizer pegarão, não é, tomarão não é beberão. É tomarão do verbo pegar. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então aqui em Êxodo 12, na lei,
Moisés está dizendo aos judeus, aos hebreus, aos israelitas, que a Páscoa deveria ser feita nas casas. Não é o que está escrito aqui? Bom, como eu tenho muito assunto, muito o que falar, eu sou obrigado a ir pulando os textos, porque se eu for ler o capítulo inteirinho, eu vou terminar só mês que vem. Então, pula para o versículo 43. Êxodo 12, verso 43. Faz parte do mesmo capítulo. Tá? Depois você lê na sua casa o capítulo inteiro, você vai ver que, né, é o contexto. Êxodo 12, versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Então, lá no versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Deus estava falando, olha, pegue um cordeiro, o cordeiro sem defeito, né, um cordeiro para cada casa. Deus falando com os judeus, com o povo de Israel. Amém? Agora, no verso 43, olha o que Deus fala. Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Santa Ceia. O que está escrito aí? Ordenança da Páscoa. Pega a sua caneta e sublinha. Ó. Olha o que Deus diz. Quem crê em Deus aqui, hein? Eu preguei domingo uma mensagem. Ó. O que é crer em Deus? Crer em Deus é crer na sua palavra. Então vamos ver se você crê em Deus. Êxodo 12, 43. Olha o que Deus diz. Nenhum estrangeiro comerá dela. Dela de quem? Diga, da Páscoa. A palavra gentil, literalmente, ela significa estrangeiro. A tradução da palavra gentil são duas: estrangeiro ou estranho. Estranho ao quê? Verso 43, ó. Estranho às ordenanças, estranho aos mandamentos, às leis. O que Deus está falando? Essas leis, essas ordenanças judaicas, era só para o povo judeu, que não tem nada a ver com nós gentios. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? E eu vou te provar isso. Deixa o Êxodo aberto, abre em Deuteronômio, outro livro da lei. Vamos ver o que Deus fala aqui em Deuteronômio. Olha lá. Deuteronômio, livro da lei, palavra para judeu. Deuteronômio 14, veja aí. Para te mostrar e provar na Bíblia que as leis e ordenanças da lei não eram e nunca foram para nós os gentios, os estranhos, os estrangeiros. Diga comigo, Deuteronômio 14, diga. Olha o verso 2, olha o que Deus disse no verso 2. Livro da lei. Alô, se é livro da lei, é Deus falando com os judeus. Está claro ou não está claro? Livro da lei. Êxodo 14, verso 2. Olha o que Deus falou. Pois sois povo santo ao Senhor vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra. Está claro ou não está claro? Olha, o Senhor, Deus falando com os judeus, o Senhor vos escolheu dentre todos os povos na face da terra. Nós gentios somos um povo, mas nós não na lei nós não éramos escolhidos. Quem foi escolhido no tempo da lei foi os judeus, os hebreus, o povo de Israel. Dá um sinal se você está entendendo o que eu estou falando. Olha lá, ó, Deuteronômio 14, verso 2. O Senhor vos escolheu. Vos quem? Diga, Deus falando aos judeus. Diga, não é conosco que Deus está falando. Diga, não é conosco os gentios. Diga, Deus falando aos judeus. Olha lá, o verso 2, ó. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. Então, vamos interpretar claramente. Diga, está escrito que o povo judeu foi o povo que foi escolhido por Deus dentre todos os povos da face da terra. Está claro ou não está claro? Logo, se o povo judeu foi o povo escolhido por Deus, logo as leis e ordenanças seriam para os gentios? Não, porque o gentio não era escolhido. Seria para quem? Para o povo judeu. Está claro ou não está claro?
Agora volta no Êxodo 12. Olha o verso 43. Êxodo 12, 43. Olha lá, ó, Deus falou: olha, Moisés, esta é a ordenança da Páscoa. Alô, a Bíblia não usa a expressão Santa Ceia. Ceia é o quê? É comida. Ceia de Natal, ceia de não sei o quê, a ceia do Ano Novo, a ceia do aniversário do João. Quer dizer, cear é comer. Não existe comida santa. Santa ceia, santa comida, não existe. Colossenses 1, 21 e 22. Santos somos nós, que fomos santificados em Cristo. Efésios 1, 4. Deus vos escolheu antes da fundação do mundo para serdes santos. Então nós somos santos. Comida não. Nós somos santos por quê? Porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nenhuma comida foi comprada pelo sangue de Jesus. Nós somos santos por quê? Porque nossos pecados foram perdoados. As comidas não tinham pecados. Nós somos santos por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não habita numa comida. Então não existe uma comida santa, ou uma santa ceia, uma santa comida. Por isso que a Bíblia não usa a expressão santa ceia, porque não existe uma santa comida, não existe. Que expressão que a Bíblia usa? Digam, Páscoa. O que era a Páscoa? Era uma celebração judaica no tempo da lei que o povo hebreu celebrava. Como? Pegar, Êxodo 12, olha lá, Êxodo 12, aí você vai ver, olha lá, Êxodo 12, versículo 3, olha lá, ó. Tomai um cordeiro para cada casa. Verso 5, o cordeiro será sem defeito. Verso 7, nas casas em que o comer. Então, a Páscoa era uma celebração que os judeus celebravam nas casas, no tempo da lei. Dá um sinal se está claro. Isso aí o pastor Batista nunca te ensinou, né? Isso aí o padre nunca te ensinou, né? Isso aí os pentecostais nunca ensinaram. Nenhum teólogo, olha quantas igrejas têm faculdades teológicas, nenhum teólogo ensina isso. Domingo eu falei aqui, e hoje eu estava assistindo a mensagem em casa, eu sou filho de pastor da lei. Graças a Deus que a salvação é pela graça, não é pela doutrina. Meu pai já morreu, meu pai foi salvo pela graça. A salvação é pela graça, não é pela doutrina. Isso significa que há pessoas de bom coração, que creem em Deus, mas que estão ouvindo e vivendo de doutrinas erradas. Graças a Deus que a salvação é pela graça. Porque se a salvação fosse pela doutrina, só o povo em graça estaria salvo. Está claro ou não está claro? Sou obrigado a falar. E isso não é soberba, isso não é orgulho, isso não é altivez, é conhecimento. Se a salvação fosse pela doutrina, quem seria salvo? Só o povo em graça. Porque os nossos irmãos gentios estão vivendo da lei, estão se ungindo com óleo. Unção com óleo é costume judaico. Você vai ler a Bíblia, você não acha um gentil ungindo com óleo. Você não acha um. Você vai ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar um gentil praticando esse costume de ungir com óleo. Era costume judaico. Você vai ler a Bíblia, você não vai encontrar um gentil se batizando. Você vai encontrar gentil que foi batizado por judeu que não conhecia a graça de Deus em Cristo. Quem está entendendo? Você vai ler a Bíblia, você não vai encontrar um gentil participando de festas judaicas, porque nem podia. Festa de Pentecostes, gentil não podia participar. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Então é preciso que você entenda esse assunto como eu entendo. E eu entendo porque eu tenho conhecimento. E eu vim te passar esse conhecimento. Então eu sou filho de pastor da lei. Eu sou filho de pastor. E eu já percebi que os pastores do sistema religioso não revogam as heresias com medo de perder o povo. Abre um parênteses.
povo esse que não é deles, é de Deus. Pois foi Jesus que os comprou com o seu próprio sangue. Não foi nenhum pastor que fez isso, foi Jesus Cristo. Então o povo é de Deus. O povo não é do pastor. O povo não é do papa, o povo não é do padre, o povo não é do pastor, o povo não é do bispo, o povo não é do missionário, o povo não é do apóstolo, o povo é de Deus. 1 Coríntios 6,20, fostes comprados por bom preço. Por isso que eu prego com liberdade. Por quê? Porque você pertence a Deus, e Deus habita em você. E se Deus te revelar a palavra dele, nenhum pastor pode te impedir, porque a revelação não é por fora, a revelação é por dentro. Se Deus te der o entendimento perfeito, acabou, nunca mais ninguém vai te enganar, nunca mais ninguém vai te aprisionar. Eu tenho por mim, eu já fiz muitos estudos, são 21 anos de ministério, eu tenho por mim que os pastores usam de uma veiaquice, para manter o povo na ignorância, assim como o governo faz também com o cidadão. Ou você acha que o governo quer pessoas inteligentes? Claro, por isso que não dá estudo. Quem está entendendo? E o coitado do pobre ignorante está lá, ai, o Brasil vai mudar, o mundo vai mudar. Não vai não, irmão. Deixa, para, não se iluda. Nem o Brasil, nem o mundo, não vai mudar. Para o sistema convém manter a massa na ignorância, para que não repartam as fatias do bolo. Os Illuminatis são as 13 famílias mais ricas do mundo. Eles não têm interesse que vocês fiquem ricos como eles, senão vai ter que repartir a fatia. São 13 famílias mais ricas do mundo. Se você for rico, se eu estou, vai ter que repartir. Então, vai diminuindo. Eles não querem. A ganância é tanto que eles querem manter a massa mundial na ignorância. Quem está entendendo? Graças a Deus, eu espero que seja com você também. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. Graças a Deus que eu consegui enxergar, que eu consegui entender que o governo, nenhum governo na terra vai mudar. O governo não vai mudar. Graças a Deus eu consegui entender isso. Assim eu já não vivo na ilusão. Assim eu já não vivo criando um castelo de areia, aí vem as águas do governo e derruba tudo. Lembra do Fernando Collor? Quando arrancou tudo, as pessoas tinham uma poupança, as pessoas tinham uma reservinha, o Fernando Collor veio lá e, vamos mudar as leis, arrancou todo o dinheiro do povo. Então você não pode criar castelo de ilusão, que o governo vem dar um golpe em você a qualquer hora. A sua esperança tem que estar 100% em Deus. Pois assim viveu nosso pai Abraão. Sua esperança não pode estar em governo, hein? Eu não quero mudar do meu foco aqui, mas a tua esperança não pode estar em governo. Não fique esperando nada do governo, hein? Não espere nada do governo. Se você lê a Bíblia, se você crê na Bíblia, espere de Deus. Amém? Honre a Deus e Deus te honrará. Bom, para mim fechar esse assunto aqui do Êxodo, diga comigo, Êxodo 12 não fala sobre Santa Ceia, fala sobre a Páscoa. Diga, Páscoa judaica. Diga comigo, Êxodo 12, 43. Olha lá, vou ler a última vez nessa noite. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Ô Moisés, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. O que nós somos? Estrangeiro. Porque a palavra gentil literalmente significa estrangeiro. Aqui não tem como dar desculpa, né? Porque gentil significa estrangeiro, então está dizendo sobre nós. Eu poderia mudar, ficaria assim, nenhum gentil comerá dela. Não é isso? Está claro ou não está claro? Diga, graças a Deus, que está iluminando os meus olhos. Agradece ao Senhor.
Olha lá, para terminar, o versículo 45. Êxodo 12, 45. O estrangeiro, está claro ou não está claro? Quem que é o estrangeiro? É o judeu? Não, o judeu é Deuteronômio 14. Foi um povo escolhido dentre todos os povos na face da terra. Então o estrangeiro não é o judeu. O estrangeiro, quem que é o estrangeiro? Nós, os gentios. Lendo e explicando. Lendo, você está ouvindo e entendendo. E eu lendo e explicando. Coisa que ninguém faz, hein? Que pastor que faz isso? Que padre que faz isso? O Papa já veio para o Brasil várias vezes, não lê nenhum versículo. Sem querer? Não. De propósito, para que você não entenda. E passa um ano, passa uma década, passa 5 décadas. Aí ele morre e entra outro, e o outro também não pode ler. Porque você vai mostrando, as pessoas começam a questionar. Ô Papa, mas a Bíblia diz que nós somos gentios, e o gentio... Então, para ninguém questionar, mantém o povo na ignorância. Estou te mostrando porque que eles nunca lêem a Bíblia, para ninguém. Nunca lê, nunca explica. É ou não é verdade? Êxodo 12, 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Assalariado significa o empregado. Porque Deus tinha escolhido o povo judeu. Então quem não era judeu era o que? Era servo de judeu. Era empregado. Então, Êxodo 12, 45, Deus diz: o estrangeiro, ou seja, o gentil e o empregado do judeu, que também é gentil, sublinha aí, ó, não comerão dela. Dela de quem? Da Páscoa, que as igrejas evangélicas tradicionais chamam equivocadamente de Santa Ceia. Mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe a expressão Santa Ceia. Eu convido você a ler a Bíblia. Eu tenho 40 Bíblias em casa. É impossível, com 40 Bíblias eu nunca vi. De Gênesis a Apocalipse, não existe a expressão Santa Ceia, e tem até resposta porque que não existe, e nem poderia existir, porque a ceia não é santa. Ceia é uma comida. Jesus disse que você come, passa pelo ventre e você põe para fora. Jesus falou. Então, a comida não é santa. Diga, santos somos nós, que fomos santificados em Cristo. Você pode falar aí, Abba Pai? Então está claro ou não está claro? Diga comigo. Diga, Deus disse: nenhum estrangeiro comerá da Páscoa. Diga, Êxodo 12, 43. Agora eu não vou te responder, mas vou deixar você pensar. Quem crê em Deus? Eu não vou responder, vou fazer você pensar. Se Deus disse que nenhum estrangeiro comerá dela, por que te fizeram comer, hein? Quer dizer, então, quem te ensinou, também ensinou errado. Porque não tinha entendimento, não tinha revelação. Não tem nenhum problema em estar equivocado. O problema é conhecer a verdade e continuar equivocado. Pastor, quer dizer então que eu estou andando no erro? O problema não é estar andando no erro. O problema é conhecer a verdade e continuar andando no erro. É esse que é o problema. Pastor, então eu estou vivendo de uma mentira, porque eu sou gentil, e Deus disse, nenhum gentil comerá dela. Eu estou desobedecendo a Deus. Pastor, então eu estou ouvindo uma mentira. O problema não é estar andando na mentira. O problema é você ouvir a verdade e continuar na mentira. É esse que é o problema. Porque se fosse para você continuar na mentira, por que Deus está te fazendo hoje ouvir a verdade? Ora, se Deus está te fazendo você ouvir a verdade hoje, é porque Ele quer que a partir de hoje você ande na verdade. Senão Ele não te revelava, não mostrava, não te falava nada. Diga, Abba Pai. Bom, vamos lá
para Jesus. Mateus capítulo 26. Eu falei de Moisés, vamos lá em Jesus agora. Mateus capítulo 26, que é um capítulo que todas as igrejas evangélicas na face da terra usam para praticar e justificar erroneamente a Santa Ceia. E eu sou obrigado a dizer isso, porque eu também já, no passado, na ignorância eu fiz. Usam erroneamente, ainda que com boa intenção, mas equivocadamente. E diante de Deus só a boa intenção não vale, né, abençoado? O que vale para Deus é o que está escrito. Boa intenção não adianta. Eu tive muita boa intenção, e quando Deus veio me revelar a graça, eu vi que só a minha boa intenção não estava valendo. Eu tinha que servir a Deus, eu tinha que agradar a Deus. Consegue entender? Eu tinha muita boa intenção, eu era um homem fiel a Deus, eu era um homem temente a Deus, mas quando a graça chegou, me deixou claro que eu estava equivocado a respeito de Cristo Jesus, o ressuscitado. E eu tinha boa intenção. Então ficou claro, olha, só a boa intenção não está resolvendo, hein? Eu preciso agradar a Deus, eu preciso servir a Deus. Por isso que Deus me disse, ó, a partir de hoje, o seu ministério está começando agora. Por quê? Porque ali já não era mais só uma boa intenção. Era a sã doutrina, uma doutrina que não tinha mais doença, que não tinha mais defeito, nem imperfeições. Quem pode falar graças a Deus? É a doutrina que você ouve, a graça e o apostolado. Abba, Pai. Mateus 26, quem já achou, diga amém. Mateus, o tema da mensagem, a Santa Ceia é desnecessária. Não, você não vai me falar que um cálice de uva ou de vinho vai te santificar, né? Você não está crendo mais em bicho papão, né, abençoado? Papai Noel, Saci Pererê. Não, eu não posso acreditar. Tudo bem, você pode até fazer, praticar, é o costume e tal, mas você não vai falar para mim que você crê que um cálice de suco vai melhorar a sua vida. Senão eu vou tomar uma garrafa de suco inteiro, que é mais inteligente do que tomar o cálice. Certo? Ué, se um cálice vai melhorar a minha vida, ô bispo, me dá uma garrafa aí, em nome de Jesus. Diga comigo, a graça me faz pensar. Ah, papai. Para você ver, eu vou dar uma dica. O que Paulo disse em Coríntios 13? Quando eu era criança, eu pensava como criança. Pensar como criança. Ah, agora vamos tomar. Podem beber dele todos. Agora eu estou bem. E aí, irmão? Agora eu estou salvo de verdade, hein? Agora eu estou me sentindo que eu tenho o Espírito Santo. Não, é impossível que uma água, que um óleo, que um suco, que algo terreno, carnal, é impossível que algo terreno e carnal tenha poder espiritual, é impossível. Porque se tem ou se tivesse, por que Jesus morreu na cruz? Por isso Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. Se o batismo de João Batista pode ajudar alguém, então Cristo morreu em vão. Jesus não precisava nem morrer, porque João Batista é antes de Jesus. Quando Jesus estava na terra e viu João Batista, ele podia falar, opa, vou parar por aqui. Eu não vou morrer com 33 anos. Eu vou morrer igual Abraão, velho e farto de dias. Para que eu vou morrer com 33 anos? Olha lá João Batista fazendo batismo. Se o batismo de João Batista pudesse ajudar alguém, Jesus não teria morrido na cruz. Quem consegue entender isso? E se o batismo não podia ajudar antes, você acha que pode ajudar agora? Então, a Páscoa que os judeus celebravam debaixo da lei, não ajudava ninguém, abençoados. Era só um ritual judaico.
Êxodo 12:43 era apenas uma ordenança judaica, uma lei judaica. Só se está ficando claro para você. Agora, o que não pode nunca, é você espiritualizar uma água, um pão, um suco, uma pipoca, um doce de leite, uma roupa. Você não pode espiritualizar, senão Jesus não deveria ter morrido na cruz. Fruta. Agora tem uma igreja aí, a igreja do apóstolo do chapéu grandão fazendeiro, distribui objetos, né? Igual a igreja do sal. A igreja do sal gosta de distribuir objetos. Leva caneta, leva agenda, leva um copo com água, leva uma chavinha, leva um papel, objeto. Eles chamam isso de ponto de contato. Ou seja, isso é subestimar a ovelha, né? É subestimar a ovelha, porque ao invés do homem de Deus te levar a crer direto em Jesus Cristo, não, eles levam você a crer numa caneta. Ó, essa caneta tem a unção, hein? Caneta ungida, o lenço ungido, o chapéu ungido, a chave ungida, e tudo está ungido, né? E isso se torna heresia e leva o povo à apostasia. Levante a mão e diga: o nosso ponto de contato é Jesus Cristo. Para você aplaudir. Por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Alô, você se julga um pouquinho inteligente? Quem se julga um pouquinho? Pelo menos um pouquinho, você se julga? Então, vê aí, depois que eu te falar essa frase, eu não acredito que você vai continuar com rosa, com água, com caneta ungida, com um martelinho. Depois que eu te falar essa frase, presta atenção no que eu vou te falar. Jesus, em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou em João 14,6: ninguém vem ao Pai senão pela caneta ungida. Amém? Não foi isso que ele falou? João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por um copo com água. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É heresia um pastor, um bispo, um missionário, seja quem for, te ensinar a depositar sua fé em algo ou em alguma coisa. A sua fé tem que estar depositada em Jesus Cristo. Hebreus 12, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus Cristo. Não é para você olhar para a caneta ungida, é para você olhar para Jesus Cristo. Quem recebe essa palavra, hein? Se você crê na Bíblia, essa que é a verdade. Agora tem uma igreja aí que inventou fruta ungida. A igreja do fazendeiro são objetos ungidos, né? A igreja do sal, ponto de contato. Olha, leva essa caneta, leva esse negócio. Agora inventaram a igreja que vão fazer a campanha das frutas ungidas. Então você vai comer uma fruta e vai receber o seu milagre. Eu te confesso que eu tento não falar, mas está difícil. Pode crer no que eu estou falando. Olha, Deus é minha testemunha. Eu te confesso que eu tento não falar, mas está difícil. Venha no dia 20, você vai comer uma fruta ungida e vai receber o seu milagre. Traduzindo, não se prega mais Jesus Cristo como Paulo pregava. Estão pregando canetas, tem que ter essa caneta aqui, hein? Com essa caneta você vai preencher vários negócios, vai escrever o cheque e tal. Você tem que ter essa caneta ungida, hein? Venha receber essa caneta. Venha hoje na igreja buscar a sua caneta. Quando chega lá, R$300 a caneta. Sendo que no bazar é 50 centavos. Deixa eu voltar na minha pregação, mas não dá para, né? Levante a mão e diga comigo assim, ó. Deus disse: para nenhum gentil participar da Páscoa. Vamos ver o que Jesus fala em Mateus 26. Quem já achou? Mateus 26, verso 17. O tema da mensagem: a Santa Ceia é desnecessária.
Primeiro tem que entender que não é Santa Ceia. É o quê? Páscoa judaica. Algo que se fazia debaixo da lei. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Além de ser algo que era para judeu. E nós somos gentios. Deus foi claro em Êxodo 12:43. Nenhum gentil comerá dela. Deus foi claro com você? Mateus 26, verso 17. Você sabe o que diz o subtítulo? A última o quê? Santa Ceia, amém? A última o quê? Páscoa. Algumas Bíblias, no subtítulo está escrito Santa Ceia. Mas subtítulo não é palavra de Deus. Tá bom ou quer que eu fale mais um pouquinho? Já entenderam? Eu posso falar, abra aí em João 14, verso 6. Abra aí em Êxodo 12, verso 43. Abre aí em Efésios 2:8. Mas eu não posso falar, abra aí no subtítulo de quem? Subtítulo não é palavra de Deus. Você quer saber da verdade? A Bíblia não tem capítulos e versículos, muito menos subtítulos, que foi colocado pelos homens. E esse homem que era do sistema, não se contentando em ficar na Bíblia, que diz Páscoa, colocou do ladinho a Santa Ceia. Quem fez isso? João Ferreira de Almeida, o ex-padre, ou o padre. João Ferreira de Almeida era um padre, nada contra os padres. Mas a questão é o seguinte, se ele traduziu a Bíblia, João Ferreira de Almeida, ele deveria ter ficado na Bíblia. E a Bíblia não fala Santa Ceia, a Bíblia fala Páscoa. Mas como ele pertencia ao sistema religioso, ele colocou a última Páscoa, a Santa Ceia. Não está aqui do ladinho? Mateus 26, verso 17. Vamos ler a palavra de Deus, esquece o subtítulo. Mateus, agora, esquece o subtítulo, só que ele deu uma mancadinha, né? Porque do lado ele escreveu Santa Ceia, mas também ele escreveu que era a última Páscoa. Então ele deveria não ter escrito nada, porque ele se entregou. Alô? A Bíblia não fala que é a última. João Ferreira de Almeida que falou. Consegue me suportar no meu entendimento? Você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não está em nenhum lugar escrito que era a última. Quem diz que é a última é João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia, que nós usamos. Mas eu não sigo o tradutor, eu sigo a palavra de Deus. Mas com olhos iluminados eu percebo que ele deu uma mancada. Porque ele se entregou. Que ele escreveu que era a última, e até hoje estão fazendo ainda. Mateus 26, 17, vamos ler a Bíblia. Diga comigo, Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa de aniversário, amém? Aquele tempo não tinha aniversário, né? Aniversário é coisa de gentil, tá? Aniversário é coisa de gentil. Mas também não precisa ser radical igual o testemunho de Jeová, né? Não, a Bíblia não fala de aniversário. Não precisa ser radical, abençoado. Paulo diz para Tito que tudo é puro para os puros. Quem recebe? Precisa ser radical, né? Precisa ser radical. Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa. Que festa que era essa? Olha lá, ó. Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos, vocês gentios nunca nem comeram esse tipo de pão, né? Ó, vocês já comeram pão francês, já comeram broa, já comeram aquele pão do padre, já comeram rosquinha, comeram sonho, bisnaguinha, pão puma, seven boy, mas o pão asmo vocês nunca comeram. É ou não é verdade? E quer vir falar de Santa Ceia, irmão? Às vezes você nem sabe o que é pão asmo. Não é pão de asno, é pães asmos. Pão asmos, pão sem fermento, duro que nem uma ripa de madeira. Mas eu vou ficar quieto porque é comida de judeu, então eu respeito eles. Nós gentios comemos miojo? Você acha que o judeu come miojo?
Lá em Israel nem miojo não tem, abençoado. O judeu come pão sem fermento. Ele estrala assim, uma ripa de duro. Eles comem. Glória a Deus por eles. Costume deles. Em costume não se mexe. Você gosta de cabelo comprido, a irmã gosta de cabelo mais curto. É costume, não se mexe. Você come abacate, eu não como abacate. Então costume não se mexe. O judeu come pão asmo, nós gentios nunca comemos. A gente come pão francês. No Brasil, comer pão francês no Brasil. Só faltava o cara sair do Brasil para ir lá na França, só para comer pão francês. Ou você não acha que o pão está vindo lá da França, né? O pão francês está vindo da onde? Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos, que eram o que os discípulos? Gentios? Os discípulos eram o que? Judeus, né? Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Santa Ceia? Amém? Então o padre João Ferreira de Almeida errou mesmo, né? Porque no subtítulo ele pôs Santa Ceia, mas no escrito, na tradução, ele foi obrigado a escrever Páscoa. Ora, se no escrito original é Páscoa, então não poderia colocar Santa Ceia, porque a ceia não é santa. Está claro ou não está claro? Ele tem toda uma forçadinha, sabe, uma empurradinha no sistema, mas aí ele tinha que traduzir a Bíblia, e o Espírito Santo, eu creio, usando ele para traduzir. Então, ele não podia tirar a palavra Páscoa para colocar Santa Ceia. Em todas as vezes que a Bíblia fala Páscoa, ele vai colocar Santa Ceia. Não podia, que ia dar conflito. Por quê? A ceia não é santa. Ele foi obrigado a traduzir no verdadeiro, que era Páscoa. Mas no subtítulo ele falou: vai que cola, né? Aí colocou Santa Ceia. Diga, mas o subtítulo não é a palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Me dá um sinal, você está entendendo? Mateus 26, 17. Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu Jesus: olha, ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua igreja, amém? Está escrito aí, em tua casa. Diga comigo, apóstolo, por que está escrito em tua casa? Porque segundo Êxodo capítulo 12, o judeu que estava debaixo daquela ordenança judaica, celebrava a Páscoa nas casas. E Jesus era o quê? Judeu. Então ele tinha que cumprir aquela ordenança. A Páscoa era feita onde? Nas casas, não nas igrejas. Olha como que está tudo errado, hein? Segundo a Bíblia, você que crê na Bíblia, eu te perguntei se você cria. Segundo a Bíblia, não é Santa Ceia, é Páscoa. E Páscoa de judeu, ordenança da lei. Tem nada a ver com nós gentios. Brasileiro, americano, inglês, espanhol, gentil, quem não é judeu. Então, segundo a Bíblia, Êxodo 12, lê o capítulo inteiro. A Páscoa era feita nas casas. Mas foi só Jesus morrer, foi só Paulo morrer, que o sistema tomou conta. Aí trouxeram a Páscoa para onde? Para dentro de onde? Das igrejas. Aí a igreja que tem mais de 1.500 anos na terra, né, chama de Eucaristia, mas também é Páscoa. Aí os protestantes saíram da igreja de 1.500 anos, da romana, sabe a romana? Aí saíram de lá. Olha, agora nós não somos mais católicos, agora nós somos crentes. Tá bom. E aí, o que vai ter domingo? Eucaristia? Não, Eucaristia não, isso é coisa de católico. Agora é Santa Ceia. Ou seja, em outras palavras, olha, é errado falar 6, o certo é falar meia dúzia. Mudou o quê? Não mudou nada. Não mudou nada. O problema está onde? Que segundo a Bíblia, olha, duas coisas erradas. Segundo a Bíblia, a Páscoa era feita, 3 coisas erradas. Deus está falando aqui, 3. Segundo a Bíblia, a Páscoa era feita
nas casas, por judeus, não nas igrejas. Você congrega em alguma igreja? Estão fazendo Santa Ceia? A Bíblia fala que é Páscoa de judeu. Você é baiano, você é carioca, você é pernambucano, você é cearense, você não é judeu. Por que você está participando disso aí? Festa, ou seja, celebração de judeu. E o pior, celebração de judeu numa antiga aliança, na lei, antes de Cristo. Nós estamos numa nova aliança, na graça, depois de Cristo. E não somos judeus, somos gentios. Os gentios, Hebreus 10, 38, o justo viverá por fé. Gentil vive pela fé. E tem mais, Gálatas 2,7, o gentil vive o evangelho da incircuncisão, que não precisa ungir com óleo, não precisa subir no monte, não precisa se batizar, não precisa tomar Santa Ceia, que é a paz. Não precisa por quê? Porque é desnecessário a salvação. Por isso Paulo foi claro em dizer, Efésios 2,8, gentios, pela graça sois salvos. Paulo foi claro, pela graça sois salvos. Alô, o que Paulo quis dizer com a frase, pela graça sois salvos? Efésios 2,8. O que Paulo quis dizer com a frase, pela graça sois salvos? Ele quis dizer o seguinte, ó, vocês gentios não precisam cumprir a lei. Aliás, Romanos 6,14, vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Cadê os que estão entendendo? A lei, as ordenanças, os mandamentos eram somente para o povo judeu. Estou tentando ser o mais claro possível, explícito. A lei, as ordenanças, os mandamentos, as obras eram para o povo judeu, hebreu, israelita, no tempo da lei. Nós não estamos na lei, veja Romanos 6,14, nós estamos debaixo da graça. E nós não somos o povo judeu, nós somos gentil. Então, não tem nem lógica, gentil viver da lei. Não tem lógica. Por isso que as igrejas evangélicas tradicionais têm muita confusão doutrinária. Aqui são 17 anos em graça. Nunca houve uma mínima confusão doutrinária. Não tem como ter. Sabe por quê? Romanos 11:13. Paulo é o apóstolo dos gentios. Nós somos o quê? Gentios. Acabou a confusão. Quem que é o nosso apóstolo? Quem que é o nosso pastor enviado por Deus para nos ensinar? Moisés? Não, o apóstolo Paulo. Você vai ler Paulo, Paulo te prega e te ensina a graça de Deus em Cristo. Acabou, não tem confusão. Agora, como que é essa igreja evangélica? Um pouquinho de Marcos, um pouquinho de Mateus, um pouquinho de Paulo, um pouquinho de Pedro, um pouquinho de Tiago, aí vai dar confusão. Porque Paulo fala, Romanos 8, nenhuma condenação há em nós que estamos em Cristo. Qual era a condenação? O pecado. Nós gentios, na lei éramos pecadores, também como os judeus. Só que os judeus eram povo e nós não, mas ambos eram pecadores. Então, o que Paulo fala? Olha, nenhuma condenação, nenhum pecado há em vocês, Paulo. Aí se você misturar com João, o João vem e fala assim, 1 João 1, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Pronto, já criou confusão na escola dominical, já cria confusão no curso teológico. Por quê? Porque Paulo fala uma coisa, João fala outra. Você quer ver confusão doutrinária? Romanos capítulo 4, Paulo fala que Abraão foi justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 4. Aí se você vai ler Tiago 2, o Tiago fala, não, o Abraão foi justificado pelas obras, não foi só pela fé não. Quem é que disse que Abraão foi justificado pela fé? Quem falou isso? Paulo. Aí o Tiago vem e fala, não é só pela fé não. O que ele está dizendo? Claramente, ó, Paulo não está certo não, hein? Quem está certo somos nós. Então se você mistura Tiago com Paulo, sua igreja vai ter confusão na escola dominical, vai ter confusão nas pregações de domingo, vai ter confusão nos cursos teológicos. Claro, você está misturando a lei com a graça, está misturando doutrina. Romanos capítulo meia dúzia, nós, os gentios, fomos entregues a uma forma de doutrina.
Romanos 1,5, a graça e o apostolado. Você gentil, quando recebe a graça de Deus em Cristo, e o apostolado, que vem de Paulo, Romanos 11,13, o apóstolo dos gentios, acabou a confusão. Nunca mais sua mente vai ter confusão, nunca mais a sua igreja vai ter confusão doutrinária. Por quê? Porque vocês vão entender que vocês estão debaixo da graça, vocês são gentios e que vocês devem receber a graça e o apostolado. Não tem que se mexer com a lei, não tem que se meter com a lei, com ordenança, com mandamento. Isso é coisa de judeu. É fácil entender. Só tem que se submeter à direção que Deus está te dando. Deus está. Por isso que Paulo falou em Efésios 5: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. Eu recebo Deus iluminando sua mente para entender a graça de Deus em Cristo Jesus. De hoje em diante, você nunca mais vai anular a morte de Jesus, nunca mais você vai anular a graça de Deus por você. Amém. Quem entende a graça não anula mais a morte de Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. Paulo disse em 1 Coríntios 1, 17. Paulo falou: olha, Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O que significa a cruz de Cristo? A morte de Jesus. Agora, interpretando o que Paulo disse, Coríntios 1,17, Cristo enviou-me não para batizar. O que ele está dizendo? Se eu batizar, eu estou anulando a morte de Jesus. Por isso que em Gálatas 5, Paulo diz: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque você está debaixo da graça, mas quer viver debaixo da lei, anulando a morte de Jesus. Caiu da graça, separado de Cristo. Teve um irmão adventista, que ele estava me ouvindo na rádio não, na televisão. O irmão estava me ouvindo na televisão, adventista roxo. Aí quando eu estava lendo Gálatas, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ele falou: opa! Ele me falou. Aí ele saiu da casa dele e me procurou: apóstolo, eu não quero estar separado de Cristo não. Jesus morreu por mim e eu estou separado dele. Falei: não, de hoje em diante eu não quero mais estar separado de Cristo. O que eu tenho que fazer? Irmão, receba a graça de Deus em sua vida. Receba que Jesus morreu para te salvar, você está salvo. Ele morreu para te libertar, você está liberto. Ele morreu para te justificar, você está justificado. Ele morreu para te perdoar, você está perdoado. Receba a graça de Deus e você não vai estar separado de Cristo. Ele falou: eu recebo agora, de hoje em diante, a graça de Deus em minha vida. Foi um dos testemunhos mais lindos que eu recebi. O irmão Antônio, São Paulo, Sacomã, São Paulo. Irmão Antônio, glória a Deus pela sua vida, graça e paz, abençoado. Mateus 26, versículo 18. Mateus 26, 18. Eu tive um momento profético aqui, ou seja, um momento onde o Espírito Santo se manifestou em minha vida e me fez falar por inspiração. Você recebe, amém? E foi o momento que Deus falou com você, hein? Quem recebe? Mateus 26, 18. Jesus falou: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa, marca na sua Bíblia, em tua casa, diga, porque a Páscoa era feita nas casas. E o sistema trouxe para onde nos nossos dias? Para onde que eles trouxeram? Para a igreja. Não nessa não tem mais. Porque nós entendemos que Páscoa era uma ordenança judaica no tempo da lei. Nós somos gentios, estamos debaixo da graça. Quem pode falar: ah, papai? Mateus 26, 18. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os gentios, amém? Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos que eram judeus. A Bíblia é clara, né, abençoado? Só faltava um esclarecimento para você, né? Eu creio que você está entendendo. Verso 19, Mateus 26, 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Santa Ceia. Prepararam o quê? Ô irmão, o que o diácono prepara todo último domingo do mês, o que o diácono prepara, diácono gentil, porque o diácono não é judeu, o que o diácono prepara todo último sábado do mês, não é Santa Ceia, irmã.
Isso é Páscoa. Isso é celebração judaica, igual festa de Pentecoste, igual pães asmos, que não tem nada a ver com o povo estrangeiro, com o povo gentil. O diácono está lá com maior devoção, de bom coração, com boa intenção, e eu acredito, eu creio, mas equivocado na doutrina. Porque ele está de bom coração, com boa intenção, mas fazendo algo de judeu para dar para os gentios. Aí já é apostasia, né? Aí sou obrigado a falar a verdade, como mestre na palavra, como apóstolo, sou obrigado a falar a verdade. O diácono está tendo boa intenção, mas a boa intenção não está valendo, porque ele está levando o povo à apostasia. Talvez o diácono está cumprindo a ordem do pastor. Então o diácono prepara, mas é o pastor que está levando o povo à apostasia. O que é apostasia? Afastar da fé. Ao invés do pastor levar o povo a crer em Cristo, na fé, não, está levando a praticar a obra de judeu, que nunca teve nada a ver com o gentil. Cadê os que estão entendendo o que estou falando? Estou terminando, hein? Mateus 26, verso 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam o quê? Vamos ver quem está entendendo. O que eles comiam? A Páscoa. Está claro ou não está claro? Nós estamos crendo na Bíblia, estamos na Bíblia. Ó. Mateus 26, verso 21. Enquanto comiam, em cima do comiam, você escreve aí, ó, a Páscoa. Tá? Enquanto comiam, Jesus falou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um a um a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu Jesus: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele que o Filho do Homem é traído. Melhor que fora se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, o que o traía: por acaso sou eu, mestre? Rabi quer dizer mestre. Respondeu Jesus: tu disseste. Você vê que Jesus não pôs condenação nele, né? Ele mesmo se colocou. Aliás, ele já estava debaixo de condenação, né? Por que ele perguntou: Senhor, sou eu? Ele já sabia, né? Verso 26. Agora eu volto no meu assunto. Mateus 26, 26. Enquanto comiam o quê? Está claro ou não está claro? Então diga: não é Santa Ceia. Porque a ceia não é santa, diga isso. Diga: é Páscoa. Diga: Páscoa judaica. Ordenança da lei aos judeus. Diga: não a nós, os gentios. Está claro ou não está claro para vocês? Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos. Entendam que eles estavam dentro de uma casa, tá? Igual o Êxodo 12. Então eles estavam cumprindo a lei, eram judeus. Enquanto comiam, Mateus 26, 26, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Se eu ler esse versículo 1 milhão de vezes eu vou ter que falar essa frase. Olha para o verso 26, a última linha do 26. Jesus disse: comei, isto é o meu corpo. Era o corpo de Jesus? Claro que não, ali era um pedaço de pão, abençoado. Ah, então Jesus mentiu? Ele não mentiu, abençoado. Então por que ele disse que era o corpo dele? Por causa de Hebreus 10. Hebreus 10, verso 1, diz que a lei vivia de simbologia. Então, Jesus não ia pegar uma faca e cortar um pedaço do braço dele, para falar: olha, agora sim é o meu corpo. Não. Então o que ele fez? Ele pegou um pedaço de pão e falou: este é o meu. Era uma simbologia. Está claro ou não está claro? Porque Hebreus 10, verso 1, diz que a lei vivia de sombras, de simbologia, mas a graça vive de uma imagem exata. Então aqui nós não simbolizamos nada. Aqui em graça tudo é real, porque tudo já está consumado. Quem entende isso, aplaude. Aqui tudo é real. Alô, em graça, eu não vou falar
beba essa água e você vai estar abençoado por Deus. Não posso falar. Porque Efésios 1:3 diz que você já está abençoado por Deus com todas as bênçãos. Aqui em graça, eu não vou falar, beba essa água e agora sim você está salvo. Eu não posso falar isso, porque Efésios 2:8 diz que pela graça você já é salvo, por meio da fé. Em graça tudo é real, em graça é a realidade. A realidade encontra-se em Cristo. Não vivemos de simbologia, o justo vive por fé. Fé em Cristo Jesus. Aqui não tem simbologia. Por isso que Paulo disse em Coríntios 13, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança e eu fazia coisas de criança, né? Agora sim eu estou salvo. Isso é coisa de criança. Você vê que o bispo ensina o povo de Deus a ser criança. É ou não é verdade? Olha, coloca o seu copo com água em cima do televisor aí. Coloca o copo com água no rádio. Então, agora pode beber. Está ensinando o povo a ser criança. Ou seja, para o sistema, convém manter o povo criança. Porque criança não pensa. Criança não tem atitude nenhuma. Criança espera ser carregada no colo. Criança, tudo que você manda eles fazem. Faz a campanha dos 70, faz a campanha dos 80, faz a corrente disso. Criança, faz aquilo lá. E a criança faz. Criança, compra um tijolinho de R$300. Criança, leve essa toalhinha. Criança faz tudo. Mas em graça ninguém é criança, em graça todos são adultos. Hebreus 5, o alimento sólido é para os adultos, e o alimento sólido é a graça e o apostolado. Cadê os adultos que entendem isso? Agora a criança fica colocando copo em cima de televisão. Criança fica colocando copo em cima de rádio. Coloca o copo em cima do rádio, coloca o copo em cima da televisão. Isso é coisa de criança. Coríntios 13, quando eu era criança, eu pensava como criança, mas agora eu sou adulto, eu faço coisa de adulto, agora eu creio na Bíblia, agora eu recebo, eu falo com Deus e acredito, eu creio por fé, não preciso de ponto de contato, não preciso de nada, não preciso pegar, não preciso ver, eu creio que eu sou salvo, eu creio que eu sou abençoado, eu creio que o Espírito Santo habita em mim, não preciso ver, não preciso tocar, eu vivo por fé. Esta é a graça verdadeira. É isso que Deus espera de você. Estou terminando. Em 3 minutos. Mateus 26, verso 27. Então Jesus tomou o cálice. Tomou quer dizer, pegou. Eu não sei porque já não traduziram o verbo pegar e colocaram o verbo tomar. Às vezes eu penso que parece que é para confundir, né? Então Jesus tomou o pão. Pão não se toma. Então por que não colocou o verbo pegar? Então Jesus pegou o pão. Mateus 26, 27. Então Jesus pegou o cálice e tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo, bebei dele todos, isto é o meu sangue. Para aí, de novo eu falo, como não era o corpo de Jesus, aquele pedaço de pão, diga, era simbólico. Também não era o sangue de Jesus aqui. Diga, era simbólico. Cadê os que estão entendendo o que estou falando? Então, no dia da Santa Ceia, entre parênteses, que não é santa, porque não tem ceia santa, não se pode, aliás, não se pode nem fazer, quanto mais falar, né? É errado falar, olha, para você ter comunhão com a igreja, participe da Santa Ceia. Não, a comunhão com Deus ou com a igreja não é através de comer ou beber alguma coisa. A comunhão é em espírito. A comunhão é pela fé. Para você estar em comunhão com Deus, você tem que comer e beber. Isso é heresia, isso aí. Isso é heresia dizer que para alguém ter comunhão com Deus, que é espírito, tem que comer ou beber algo terreno e carnal. Isso é heresia. Porque Jesus disse em João 4, Deus é Espírito e Ele se importa com aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Então a comunhão com Deus, para você aplaudir, comunhão com Deus é em Espírito e em verdade. Não é comendo ou bebendo alguma coisa, é em Espírito e em verdade. Jesus falou isso em João 4. Quem conhece a Bíblia me entende. Para terminar, Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
que é derramado por todos? Não, está escrito o quê? Por muitos. Se você já ouviu o pastor falar que Jesus morreu por todos, o pastor mentiu. O pastor está equivocado. Jesus não morreu por todos, não. Aliás, não teria nem lógica ele morrer por todos, visto que Deus criou ovelhas e bodes. Visto que Deus fez vaso para a honra e vaso para a desonra. Não teria nem lógica ele morrer por todos. Ele morreu por muitos. Quem são esses muitos? As ovelhas. Amém, abençoados? Mateus 26, 28. Esse é o sangue da nova aliança derramado por muitos para a remissão de pecados. Alô, agora eu sou obrigado a mexer num assunto rapidinho. Jesus disse que o sangue que seria derramado seria para a remissão dos pecados, não para o perdão dos pecados. O apóstolo, mas eu não fui perdoado. Você foi perdoado e teve os pecados remidos. Você consegue me entender? Você não foi só perdoado. Porque se você fosse só perdoado como era na lei, Jesus teria que morrer de novo, pelos futuros pecados que iriam aparecer. Por isso que Hebreus 9:26 diz que ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. MGA, a graça como ela é, o apostolado como tem que ser. Aqui é assim, ovelha. Aqui no MGA é a graça como ela é. Se Deus te perdoou, você está perdoado. Se Deus te salvou, você é salvo para sempre. Não tem como Deus te escolheu antes da fundação do mundo, depois de 5 anos você já não é mais escolhido. Não, o que Jesus fez, fez de uma vez por todas. Amém? Então, diga comigo, na graça, os nossos pecados, além de serem perdoados, faz assim, ó, foram remidos. O que significa remidos? Diga, tirados. Amém? Glória a Deus, né? E por serem já uma nova criatura, pecado não tem domínio sobre vós. Romanos 6,14. Pecado não tem domínio, se já é nova criatura. Como é que o pecado, como é que o pecado vai entrar se você já está selado com o Espírito Santo? Maravilha, graça, né? E para terminar aqui um versículo. Mateus 26. Agora tenho muita revelação no verso 29, hein? Fechar com chave de ouro, que eu vou continuar na segunda parte. O tema da mensagem, a Santa Ceia é desnecessária. Ou seja, a Páscoa judaica é desnecessária, porque a Bíblia não fala de Santa Ceia. Olha como que eu vou terminar essa mensagem, a revelação que tem no verso 29. Mateus 26, 29. Vou continuar na segunda parte depois. Mateus 26, 29. Jesus falou: digo-vos que desta hora em diante, ou seja, de agora em diante, não beberei deste fruto da vide. O Espírito Santo me disse por fé que naquele dia Jesus pegou o cálice, que ele estava com o cálice na mão, e ele disse, ó, não beberei deste, e mostrou para eles, não beberei deste fruto da vide. Jesus foi claro, hein? Jesus foi claro e falou, ó, de agora em diante não beberei mais deste. Está claro ou não está claro? Mateus 26, 29. De agora em diante, não beberei deste fruto da vide, que era o suco de uva ou vinho, até aquele dia em que o beba de novo. Está vendo, apóstolo? Então quer dizer que nós vamos beber de novo. Sim. Aonde? No reino de meu Pai. Então está aqui. Vamos beber lá no céu. Não. Porque o reino do meu Pai é o reino de Deus, e o reino de Deus não é no céu, o reino de Deus está dentro de nós. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Jesus falou, vocês vão beber de novo, mas no reino do meu Pai. O reino do meu Pai é a graça. A graça é o reino de Deus em nossas vidas. A graça é o reino de Deus dentro de nós. Então Jesus falou assim, olha, quando eu morrer e ressuscitar, vocês não vão beber mais deste, até que bebam de novo no reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de nós. Logo, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo.
E o Espírito Santo não está no céu. O Espírito Santo está em nós. A verdadeira ceia que nós participamos é uma ceia espiritual. Cristo em nós, a esperança da glória. Me aguarde a segunda parte. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.